Faz 20 e poucos anos, eu tive uma parada cardíaca. E o meu cardiologista, sabendo que eu era espírita, me disse: vai morrer. Muito gentil ele. Você tem entre 28 e 30 e poucos dias, se mudar toda a sua vida. Alimentação, emoções, atividades. Não falar, imagina. Dizer a baiano para não falar. O que me faz recordar uma anedota italiana, que eu sei que aqui não tem italianos. Que 2 italianos caíram ao mar. E um perguntou para o outro: você sabe nadar? Não, nem eu. Então vamos morrer, vamos. E antes de morrer, vamos conversando. E conversando, chegaram à praia. Então dizer que eu não podia conversar. Fiquei deitado, aguardando a morte, alimentação especial, evitando emoções, com angina pectoris, tomando vasodilatador e aguardando a morte entre 28 e 32 dias. E eu disse assim: meu Deus, tomara que a hora de hoje demore 2 horas. Era dia de sessão mediúnica. Para quem não sabe o que é o dia que nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados através dos médiuns. É uma sessão de alto coturno para pessoas que conhecem a doutrina. Não é uma reunião banal, é um momento eucarístico nosso, de comunhão com a divindade. E eu estava deitado, funcionando como médium, fazia já 50 anos, e eu tinha que repousar. Quando me aparece o guia espiritual Joana de Ângeles, aos pés da cama, eu olhei o relógio, 10 para as 8. A reunião tem horário pontualmente, 20 horas. E então ela me perguntou: que tens? Eu disse: não é possível que o meu guia espiritual não saiba o que é que eu tenho. Então ele respondia um pouco magoado: minha irmã, eu estou 95% morto. E ela respondeu: qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta? Levanta-te. Levanta-te, vamos trabalhar. Eu disse: eu morro. Porque o médico me disse que eu posso ter um infarto outra vez, uma parada cardíaca. Eu estou aqui com uma espada de Damocles sobre a minha cabeça. Quanto tempo ele te ofereceu se tu trabalhares? Eu disse: ele disse que se eu andar, ando e acabou-se. Então eu prefiro que tu morras trabalhando na ociosidade dourada de uma cama. Eu já vou para a reunião e te dou 5 minutos. Eu disse: não é possível. Esse guia quer me matar. Chamei um dos meus filhos para me levar a outro edifício, porque a nossa comunidade tem 52 edifícios, onde se realizava a reunião. E fui. Cheguei ofegante, com a dor no peito, e falei ao doutrinador, que era Nilson de Souza Pereira. Até que enfim consegui. Ele disse: mas como você está aqui? Eu digo: Joana. Porque muita gente tem guia espiritual para pedir remédio para unha encravada, para queda de cabelo, mas o meu não, é para me dar ordens, mas ordens assim terminais. Eu já estou indo. Ou no imperativo: vento, rápido. Eu digo: peraí um pouco, deixa calçar o sapato, vem de pés descalços. Não dá tempo. Muito bem. Começamos a reunião. Para quem não sabe como é, diminuímos as luzes para ficar um ambiente agradável. Oramos, lemos um texto do Evangelho, comentamos, e logo começamos o transe. Veio uma entidade nobre, diz a reunião de que se tratará. Veem os espíritos que sofrem, se for o caso, os que nos perseguem, os que têm sede de Deus. E há um diálogo terapêutico. Alguns médios psicografam, eu psicografo. E na etapa final vem o mentor dos trabalhos, dá a mensagem terminal, 1h30 depois exatamente encerra. Eu fiz o transe, e quando eu acordei, olhei o relógio, 9h30.
Então eu respirei, estava sem dor nenhuma. Aí eu cutuquei Nilson e disse: a dor passou. E como não sou de falar muito, eu digo assim: nossa, olha que benefício. Aí Joana apareceu no outro lado da mesa: e agora, cale esta boca pelo amor de Deus. Não retire as energias boas que lhe demos. Vá repousar. Eu fui repousar. Aqui estou, 20 e poucos anos depois. E o meu médico desencarnou. Eu fui ao enterro. Foi a prece mais linda que eu jamais fiz. Por ele. Como diz um velho ditado, antes ele do que eu. O problema era de Deus. A imortalidade. Porque depois ele me aparece e dialogamos. Ele era materialista, como disse. E eu lhe falei do esplendor da vida, que sai do humus da terra, da intimidade das águas salgadas dos mares, para cantar a vida e a beleza. E o Espiritismo vem para nos dizer: vale a pena amar. Quem ama é feliz. Se o outro não nos ama, o problema é dele. Se alguém nos odeia, pior para ele. Porque toda vez que nos veja vai ter dor de cabeça. E nós não. Então a nossa meta para evitarmos a depressão é o amor. Porque hoje o amor, diz Eckhart Tolle, o grande psicoterapeuta americano, hoje o amor não é mais uma questão religiosa, emocional, é psicoterapêutica. Quem ama não adoece. Quem ama tem doenças, mas não fica doente. Ter doenças é transitório. Ser doente é outra coisa. Eu estou saudável, mas pode ser que esteja com câncer. E ainda não me atingiu os nervos para mandarem a mensagem ao cérebro. Daí a nossa busca é pela plenitude. E esses seres espirituais que nos amam, nesta hora de desafios, pedem-nos que amemos mais dentro de casa. O verdadeiro amor começa dentro de casa. Porque é muito fácil amar alguém que mora em Paris. E além de muito bom, é chique morar em Paris. Mas se for em Mirassol, já não é tão chique assim. Então a proposta da atualidade é o desenvolvimento ético-moral da criatura humana. A busca de Deus dentro do coração. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o método mais eficaz para sermos felizes no mundo e lutarmos vencendo as nossas más inclinações? Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse. Esse sábio foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando a frase, diz: fazei como eu quando estava na terra. Diariamente, quando me ia deitar, fazia o exame de consciência. E quando me dava conta que havia agido mal, no dia seguinte eu reparava o mal que fiz. E quando me dava conta do bem, eu continuava. A proposta da atualidade nessa crise, nesse mundo de geometria, mas não de finesse, é para que nos desarmemos a fim de podermos amar. É um verbo, um R, desarmar para amar. E amar neste sentido de construir um mundo novo, porque o mundo depende de mim. Quando eu me levanto, a sociedade se levanta comigo. Quando eu caio, a sociedade tomba com a minha queda. E uma vez, aqui em São Paulo, quando São Paulo era a capital do mundo, eu fui a uma loja na Rua Direita, naquele tempo chamava Loja, na Rua Direita. Vi uma gravata de desencarnar guias espirituais, tão bonita. E fechei os olhos e vi-me na gravata.
Eu entrei, comprei a gravata. Mas eu me lembrei que a gravata estava numa camisa cujo tom eu não tinha. Então eu perguntei ao vendedor: será que em branco fica bem? Ele disse: não fica. Veja que vendedor paulista, hein? Paulistano. Bom vendedor. Bem, a gravata é fantástica, fica bem em qualquer lugar, mas ficaria melhor, ainda mais para o senhor, que é pálido. Me chamou de amarelo, de desnutrido, só porque eu era nordestino. Olhe, com uma tonalidade amarela, suave, que era quase branca, vai ficar muito bem. Eu digo: então me dê. Ele disse: com um blazer marrom. Dê-me o blazer. Com uma calça marrom escuro. Dê-me a calça. Mas o sapato eu já tenho. Todos os meus bens de um ano de trabalho, que eu era um alto funcionário público, foram gastos ali. Comprei. E fui proferir uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Domingo pela manhã às 10, que era a reunião de Pedro de Camargo, Vinícius. Era o momento nobre das pessoas de melhor nível social. Havia uma disputa, muita gente ia para ouvir Vinícius, outras iam para que se vissem as suas roupas, etc. E eu fui para que visse a minha roupa, porque era eu que ia falar. Quando eu cheguei, eu mesmo sentia aquele ser celeste recém-chegado à Terra. Fui até a tribuna da Federação proferir a palestra. Ai, Deus meu, quando eu terminei, uma amiga veio e disse: Divaldo, mas eu adorei. Eu disse: a palestra? Não, a roupa. E outra disse: nossa, estava tão papagaiado. Essa era nordestina. Eu disse: como papagaiado? A gravata era uma aberração, a camisa não combinava. Eu digo: na sua opinião? Porque na opinião do expert, que era o vendedor, estava perfeito. E ela disse: Divaldo, não ponha mais isso. Eu digo: minha filha, depois do que eu gastei, eu vou pôr até desencarnar. E não perdi a alegria. Até hoje eu tenho o conjunto. Só que naquele tempo era um corpinho de toureiro, e hoje de toureiro aposentado. Então a roupa não entra mais.